começar os talks SNAs e orgânicos. Estão todos convidados a entrar a nosso stand, a nosso espaço no B10. Então, por favor, venham a nosso stand. O tema de nossa conversa agora, às 3:30 da tarde, vai ser um prazer conversar com o sócio fundador da Arraiar Orgânicos, Luiz Barbieri, sobre agricultura regenerativa. Então, interessados na agricultura regenerativa, conhecer mais sobre Arraiar, conhecer o Sr. Barbieri, entrem a nossos talks que estamos aqui. Aqui temos até alguém, ovos e várias startups mais no espaço do SNASH. Então, começamos. Boa tarde, Luiz Barbieri, como você vai? E me conta um pouco, sócio fundador da Arraiar. Acho muito interessante, por que começou e que te levou a produzir proteína animal e produzir ovos e seriamente a usar esta camisa amarela da Arraiar, agricultura regenerativa, ovos orgânicos, proteína animal. Por favor. Boa tarde, Silvia, uma alegria estar aqui. É sempre bom poder conversar com a CI Orgânicos, a gente acompanha seu trabalho, parabéns. A gente fundou a Arraiar, eu e mais 4 sócios fundadores, há quase 4 anos, com o objetivo de transformar a cadeia das proteínas no Brasil, né? A agricultura brasileira tem nas proteínas a sua principal atividade, né? 75% das exportações da agricultura brasileira estão relacionadas à proteína, soja, milho, frango, porco, boi, e 80% do solo está relacionado à produção de grãos. Então a gente entendeu que para transformar o sistema alimentar brasileiro, a gente precisa atuar na cadeia das proteínas. E a Arraiar veio com esse objetivo, né, de transformar a cadeia das proteínas, começando pelos ovos, e a gente fez isso há 4 anos atrás, porque a gente está enxergando tanto uma urgência como uma oportunidade. De um lado, uma necessidade importante de transformação dos sistemas alimentares, e do outro, uma transformação que, por ser necessária, já está em andamento, né? Tem 3 grandes movimentos acontecendo no sistema alimentar na nossa visão. A Naturaltech aqui está para mostrar, né, a quantidade de coisas, produtos e empresas que estão entregando uma nova forma de alimentar que o consumidor quer. Então, cada vez mais alimentação e saúde estão na mesma chave, né? Então as pessoas estão preocupadas com o que comem e preocupadas também do efeito do que elas comem no mundo. Acho que esse é um grande motor da transformação. O outro, na nossa visão, tem a ver com a transformação da agricultura. O modelo da Revolução Verde, né? E a gente não gosta de cuspir no prato que comeu, nem falar mal, não precisamos fazer isso, mas de certa forma o modelo da Revolução Verde entregou o que tinha para entregar. Do ponto de vista de eficácia e eficiência, chegou no seu limite. E a gente está vendo uma nova agricultura surgir nessa direção de uma agricultura regenerativa orgânica. E por último, o terceiro grande motor que fez a gente criar a Arraiar é uma mudança também na produção animal, que viu seu modelo de produção também chegando no limite, né? De intensificação da gaiola. Então o bem-estar animal, que parece óbvio, né, que um animal bem cuidado é mais produtivo, mas a gente chegou no limite também com o uso intensivo de antibióticos, que começa a ser, como os agrotóxicos, um problema de saúde pública, né? Hoje 80% dos antibióticos no mundo, quase 80%, são usados para os animais. E eles são um vetor de criação de superbactérias, que é um problema de saúde pública. Então, essas 3 coisas nos moveram na direção de criar a Arraiar, e a gente entendeu que tem uma oportunidade, né, de criar uma organização que possa impulsionar essa transição na agricultura, e a gente vem fazendo isso com muita alegria. Não é fácil, mas é prazeroso e a gente acha que é possível. Então foi assim que a gente começou, e a gente acha que o futuro da agricultura é orgânico, mas que a gente só vai chegar lá se for junto, né? Todo mundo tem que avançar nessa caminhada, porque a caminhada de desenvolvimento e avanço de tecnologia, né, não é daqui para trás, né? Orgânico para nós é tecnologia. Ok, gostei muito do seguinte: você fala de saúde,
Você fala de consumidores que somos 2 pessoas que estamos na cidade ou no campo, as pessoas que compram e consomem alimentos, e você fala da agricultura. Então, e vocês levam os produtos da Arraiar diretamente para o consumidor, como a gente está vendo aqui nesta feira. Essa menina faz ovos mexidos, entrega para o consumidor. Aqui temos ovos e a feira em si é contato do produtor com o consumidor. Então, é levar o agro, levar a agricultura direto ao consumidor. Isso é muito importante. Não todas as empresas fazem isso. Normalmente são pequenas empresas. No caso da Arraiar, é uma coisa diferente. Vocês já são uma empresa com mais musculatura e é muito interessante, digamos, pensar que estão levando o agro para com saúde e saudabilidade direto para o consumidor. Agora, agricultura regenerativa é uma palavra que hoje em dia está ficando na moda, similar à sustentabilidade, ou isto é sustentabilidade mais plus, e hoje virou agricultura regenerativa. Espero que não vire um chavão. O que significa para você e que tem que ver com a agricultura, e que tem que ver com agro, que tem que ver com os produtores, e por que agricultura regenerativa, por favor? Silvia, a gente entende, né, desde nos últimos 4, 5 anos dessa caminhada, que o sistema agroalimentar precisa se transformar. E ele está se transformando, né? Nós estamos no meio de uma grande... Acho que no meio não, acho que nós estamos no começo de uma grande revolução, de uma grande transformação na forma como a gente produz, que a gente se alimenta. E essa transformação, eu acho que quem trabalha na agricultura orgânica há mais tempo, né, com certeza está levando, né? A gente está aqui provavelmente porque muitos que vieram antes de nós carregaram essa bandeira, esse conhecimento, essa visão de mundo, né? E a gente entende que há um tempo atrás eu tinha um pouco de... eu tenho uma preocupação muito grande para uma preservação do conceito, né? Que os conceitos não sejam destruídos, porque a gente precisa dar nome às coisas para poder se organizar como sociedade. E eu falava que regenerativo, sustentável e lindo, todo mundo se acha um pouco. E eu tinha uma preocupação que com isso as coisas iam ficar muito vazias. Ao longo do tempo eu fui evoluindo e avançando no meu pensamento e, de fato, regenerativo, sustentável e lindo, todo mundo é um pouco, né? Todo mundo de alguma forma, tem alguma prática sustentável, de alguma forma tem uma beleza, de alguma forma pode ter uma prática regenerativa. Eu acho que um dos desafios que a gente está se propondo a fazer na Arraiar dentro da Arraiar, numa das frentes de atuação nossa, que é a Folio, que é uma fundação que a gente criou para apoiar a transição da agricultura, é pensar como criar uma régua para isso, né? Para a gente poder ter, como tem na geladeira lá, A, B, C, D, e cada um escolhe onde quer estar, né? Mas essa clareza é muito importante. Então, no regenerativo, eu acho que da mesma forma, me parece que seria importante a gente ter uma escala de regenerativos, né? Até chegar no orgânico. Porque o orgânico é orgânico ou não é orgânico, né? Tem um corte, né? Mas o regenerativo a gente pode ter estágios de regeneração. E eu acho que isso é importante para a gente incentivar as pessoas a evoluírem na regeneração até chegar no modelo regenerativo orgânico, né? O que significa isso, né, Silvia? Acho que tudo isso tem a ver com a agricultura em si, no sentido de que a Revolução Verde, ela simplificou os processos agronômicos, e a agricultura não é uma ciência de simplificações, é uma ciência complexa. E eu já peço desculpa porque eu não sou agrônomo, então estou falando aqui de amador ou de praticador. Nos últimos 4 anos a gente está muito próximo dessa transição, com produtores, com universidades, com as indústrias de bioinsumos, e o que a gente está vendo é que no modelo da Revolução Verde a gente simplificou por uma visão da química do solo, esquecendo a biologia e a vida do solo. E o que a gente tem visto é que essa transição, quem é da agricultura orgânica sempre falou isso, né, há 40 anos falando que isso não ia dar certo. Esse modelo entregou um resultado de curto prazo, então não dá para dizer que não deu certo, mas de certa forma não vai levar a gente daqui para frente porque chegou no seu limite, né? E quando eu falo chegou no seu limite, o que eu quero dizer? Ele é um modelo que não é mais eficaz. Há 20 anos atrás, quando a gente começou a usar transgenia no Brasil, você usava meio litro de glifosato por hectare. Hoje você usa 7.
e mesmo assim não funciona. Você usava 1 ou 2 aplicações de inseticida, hoje usa 7, 8. Então a quantidade para funcionar é igual morfina. Né? Quanto mais morfina a pessoa usa, mais ela precisa até o dia que ela morre, de tanto tomar morfina. Né? Então eu acho que a gente tem um processo da Revolução Verde que tornou a agricultura quase que uma dependente química. E para mim o processo da regeneração da agricultura, em direção ao regenerativo orgânico, é um processo de desintoxicação da agricultura. E nós nesse momento vivemos esse desafio de criar um protocolo para a desintoxicação da agricultura. Qual é o modelo de regeneração da agricultura? Né? Por onde a gente vai? E eu acho que nós estamos no meio desse começo desse furacão, numa estrada não traçada, de como transformar a agricultura. Tem muita gente trabalhando nessa direção, mas eu acho que talvez quem está fazendo um trabalho mais bonito ou mais intenso nessa direção são os próprios produtores rurais. Né? Então, um dos objetivos da gente ter criado a Fório foi justamente articular a construção e troca de conhecimento desses produtores rurais que estão fazendo essa transição. Então, só para terminar minha fala aqui e voltar para você, eu acho que, diferente do sustentável, na questão da regeneração, dá para a gente estabelecer métricas e criar degraus. Degraus que não tenham um papel de exclusão, mas de inclusão. De inclusão para a evolução, né? Na direção do regenerativo orgânico. A gente está vendo muita gente que às vezes tem um preconceito com o orgânico, né? Se fala de orgânico, fala, não é orgânico, é muito difícil, blá, blá. E o cara vai pelo caminho da regeneração e a hora que ele vê, ele virou orgânico. Né? Então acho que esse caminho a gente acredita. Ok, obrigada Luiz, como você viu, eu já tenho uma cola aqui de algumas coisas que eu escrevi. Você falou modelo, protocolo, degraus, métricas. Então eu falei, ótimo. No caso da agricultura orgânica, a legislação foi um trabalho conjunto, os primeiros que começaram com a agricultura orgânica com o setor público, digamos um pouco pesquisadores, gente que se dedicava a isso e setor público. Uma coisa que foi construída de alguma maneira conjuntamente. Ao mesmo tempo, se um agricultor sai, ok, não vou colocar mais glifosato, agora vou colocar bioinsumos, por exemplo, vai começar a ser regenerativo. Ele vai perder renda, porque toma um tempo até que este regenerativo dê um produto e dê um resultado. Então tem uma perda de renda, temos mudanças climáticas agora, onde eu acho que o regenerativo é um pouco uma resposta às que devemos chegar, mas essa perda de renda, onde fica, por um lado, por outra parte, onde fica o setor público nessa história de modelo de protocolos, aos poucos, como vamos? Eu acho que tem que ser uma coisa do setor privado. Você considera que deve ser do setor privado e setor público que constroem isso, ou simplesmente cada qual decide sobre esse protocolo e isso vira uma salada gigante de todo tipo de coisas? O simpático dos orgânicos, da certificação orgânica, dos alimentos orgânicos, como vocês veem nos produtos que temos aqui da Arraial, tem um selo que diz Orgânico Brasil, que corresponde à certificação orgânica e atende à legislação brasileira. No caso do regenerativo, temos grandes empresas falando do regenerativo, temos produtores pequenos. Onde você vê o papel disso? Como construímos isso, por favor? Silvio, eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Eu acho que a agricultura orgânica no Brasil, ela tem uma regulação muito importante e jovem, né? Relativamente muito jovem. Eu acho que ela traz uma credibilidade. É importante, né? Tem gente que fala, mas orgânico é muito difícil, precisa ter certificação. Mas é importante ter uma padronização das coisas para a gente poder reconhecê-las, né? Então a gente entende que o selo orgânico do Brasil, ele é um selo muito importante para o desenvolvimento dessa transição da agricultura. O regenerativo, por outro lado, está enfrentando um desafio que é porque o orgânico é ou não é. Mas o regenerativo talvez tenha 50 tons de regenerativo, né? Então como a gente vai fazer para
definir esses tons, né? Eu acho que me preocupa ver com que cada um quer criar o seu, né? O orgânico brasileiro é um selo comum, né? Não tem o orgânico da Raiar, a regra orgânico Raiar, né? Tem o orgânico nativo, né? Não foi o Leontino que inventou o selo orgânico, né? Ele participou da discussão, como outros. E eu acho que a minha preocupação é que eu vejo muitas empresas gastando uma energia com a vontade de construir o regenerativo delas. Aí então fazer o meu protocolo de regenerativo, né? Eu acho que a gente tem que gastar um tempo para criar um protocolo comum, que estabeleça padrões, né? E níveis, do mesmo jeito que a geladeira tem um protocolo comum, não tem a da Brastemp e da... né? E ao mesmo tempo que o carro, você vai comprar o carro, está lá no vidro do carro. O protocolo é igual para GM, para Volkswagen, para todo mundo. Então eu acho que, eu entendo que precisaríamos ter um esforço. Vejo pouco as pessoas com vontade de criar esse esforço. Porque ao você criar regras, você tem que cumprir regras. Então exige com que a gente tenha, talvez, encarar o problema da transição para o regenerativo de forma um pouco mais séria. E eu acho que a gente precisa encarar de uma forma um pouco mais séria. Não é uma questão de capricho, é uma questão de sobrevivência do sistema, né? A agricultura representa quase entre 20% e 30% das emissões do sistema, e não dá para pensar numa agricultura de baixo carbono que não seja regenerativa, né? Não dá para a gente pensar numa agricultura produtiva que não seja regenerativa. E aí eu volto na sua questão dos custos, né? Eu acho que a graça, hoje tinha até, acho que o presidente da Vale, alguém da Vale falou, quem vai pagar a conta da transição, né? E me parece que a transição da agricultura tem uma beleza muito grande, porque o que está sendo feito hoje pelo produtor rural é a partir de uma redução de custo. A transição está vindo não porque alguém paga mais, não porque tem um subsídio, mas porque é mais barato. Porque o cara substituir inseticida e fungicida químico pelo biológico é mais barato. E ao substituir isso, ele começa a ver a vida no solo. Ele começa a ter um ganho de produtividade. Ao substituir a fertilidade química por um composto e um fertilizante organomineral, também tem uma economia de custo. Então, a gente tem visto que muitos produtores que estão indo na direção do regenerativo estão fazendo isso movidos por uma redução de custo. Não é uma ninguém está ganhando mais por ser regenerativo, né? E o que a gente tem visto na rede de produtores de grãos da Raiar é que ao ele atingir um determinado nível de regeneração, e a gente na nossa cabeça enxerga todo mundo numa escala de 0 a 100 de orgânico, né? E esse cara que está evoluindo e chegou na 90% orgânico, esse cara, a hora que ele vê o orgânico, ele fala, uau, tem alguém aqui disposto a pagar um prêmio, né? E eu tenho visto, e hoje minha visão um pouco é que a agricultura orgânica e o reconhecimento do consumidor pelo valor do orgânico é talvez o principal pagamento ecossistêmico da agricultura brasileira. E todo produtor que você vai falar, fala, mas ninguém paga pelos serviços ecossistêmicos da agricultura brasileira. Na agricultura orgânica paga. Hoje eu pago 30% a mais na soja e no milho que eu compro dos produtores, né? Obviamente que a gente vê que não dá para ir do zero para o orgânico de uma vez só. Porque senão é um processo que é traumático. E aí entra no que você falou, perde renda, e como é que vai pagar essa perda de renda. Mas quando a pessoa vai fazendo gradativamente, num processo de 3, 4, 5 anos, é natural. Esse processo da transição é igual um processo de desintoxicação, né? O cara que fuma 70 anos e vai no médico, o cara fala, não para de fumar de uma vez que você vai morrer, né? Tem que ir devagarinho. Então a transição da agricultura tem que ser um processo, não dá para ser estanque, né? E ao ser um processo, na nossa visão, ele se autofinancia. Agora eu acho também, Silvia, que por exemplo, e eu acho que no governo atual já tem essa discussão, o Ministério da Agricultura está discutindo, o MDA está discutindo, de como inserir pontos sobre o tema no Plano Safra. Eu acho que o Plano Safra deveria financiar só quem está na direção de uma transição, né? Então, você deveria ter um Plano Safra que financia quem está usando mais bioinsumo, quem está mudando a fertilização, quem está reduzindo o agrotóxico, né? Esse talvez seja o caminho mais forte de indução, dado a relevância do Plano Safra, né? Vamos falar,
não precisa de plano safra para financiar a agricultura da Revolução Verde do jeito que ela está hoje, talvez, né? Acho que talvez o plano safra deveria ser o grande lugar de incentivar a transição. E precisaria ter métricas. Então fala, bom, o regenerativo 1 tem um tipo de coisa, o regenerativo 2, 3, 4, 5, até chegar no regenerativo orgânico. No MDA, na agricultura familiar, o plano safra da agricultura familiar já tem uma taxa diferente para quem faz a agricultura orgânica. Mas talvez precisa ter degraus para chegar lá, tanto no plano da agricultura familiar como no plano safra da agricultura convencional. Não, gostei disso. Estive pensando em... há pouco estávamos falando com diversos agricultores, porque estamos falando com autoridades do governo a respeito, e já tem alguns bancos pensando os juros deveriam ser menores. Ou seja, para os agricultores que são regenerativos e cumprem certo patamar, os juros deveriam ser menores. Não só no plano safra, mas também, lembra que BNDES e bancos privados já estão começando a participar desse financiamento. Os juros deveriam ser menores. Agora, ao mesmo tempo, como construir isto? Como construir, porque de alguma maneira precisamos do setor público que nos entenda, e como construir para que a agricultura regenerativa avance como colocamos aqui no título, a agricultura orgânica. Como criar essa ponte entre o setor privado com o setor público e tinham empresas ou pessoas que se interessem em investir nisso. Greenwashing me preocupa muito, ou seja, a palavra regenerativo está ficando muito na moda. Como construímos? Como construímos agricultura regenerativa que começa a dar valor às empresas que são verdadeiramente regenerativas e às marcas delas? Olha, Silvia, eu acredito muito no trabalho. E eu acho que, embora a inteligência artificial vai transformar muita coisa, eu acho que as grandes transições da humanidade que envolvem a gente concordar num plano é só com suor, saliva e sola de sapato. Então, eu acho que é um trabalho da gente conscientizar as pessoas que estão cada vez mais conscientes da necessidade de transformação e construir diálogos, né? Eu acho que cada conto aumenta um ponto, então a gente precisa dialogar. Eu acho que a gente, por talvez estar num momento muito crítico, tem uma oportunidade, né? A crise é sempre uma oportunidade. Eu acho que a gente está vivendo uma crise do modelo da Revolução Verde. Isso faz com que os produtores rurais também busquem uma alternativa, né? Não é uma coisa de fora. O produtor está vendo de dentro para fora que ele precisa mudar, né? Ele quer alternativas. Então eu acho que todo esse evento aqui é importante, o trabalho de vocês de comunicação é muito relevante. Eu acho que as associações dos produtores, a gente tem grupos, né? No Goiás agora, por exemplo, tem um pessoal parceiro nosso que chama Sync Bio, que tem feito um trabalho importante de sistematizar esse conhecimento e difundir. Você tem o GAAS, que é o Grupo de Agricultura Sustentável, que está fazendo há quase 7 anos um trabalho importante de articulação dessa transição. Você tem todas as indústrias de bioinsumo. A gente criou a Folio também para somar nessa discussão e articulação. Você tem uma série de organizações filantrópicas no Brasil e no mundo hoje, trabalhando na questão da segurança alimentar. Então eu acho que é só dialogando mesmo nessa direção, mas eu acho que dialogando e muito conectado com a ciência. Eu acho que a gente tem que focar na tecnologia. Tem muita tecnologia, eu acho que a gente tem muita disponibilidade de tecnologia que não tinha talvez há um tempo atrás. Então agora você tem, por exemplo, né, recente, análise metagenômica do solo, que é uma coisa recente porque até pouco tempo atrás analisar o DNA das coisas não tinha como, né? Então depois do genoma você consegue agora fazer o DNA do solo. Então com isso você consegue começar a mexer na biologia do solo, né? De uma forma mais específica, mais sistêmica, né? Para não depender tanto da experimentação. Então eu acho que é um lugar de desenvolvimento de tecnologia, mas eu acho também, Silvia, que esse sistema vai evoluir mais rápido, quão mais rápido o produtor rural for o grande protagonista do sistema alimentar.
porque é o produtor rural que vai mudar o sistema, né? Não é uma empresa, não é outra. O produtor rural, quanto mais o produtor rural for o protagonista, for autônomo, precisar menos insumo para produzir, ele conhecer a realidade do campo, ele conhecer a propriedade dele, quanto mais o produtor rural tiver propriedade da cadeia alimentar, eu acho que a gente vai chegar lá mais rápido. Não, isso eu acho muito interessante, porque a gente vê no agro que o grande agro, o agro convencional, o agro empresarial está mudando. A gente tem diversos na SNA exemplos de diversos diretores nossos que estão entrando em uma agricultura mais regenerativa, isso está claro. Agora, você falou de ciência. No Slash temos um ecossistema de aproximadamente 125 startups, e entre as 125 startups que são cientistas, temos diversos cientistas olhando para o solo. Um deles, um ou dois startups olhando o DNA do solo. Temos outros cientistas trabalhando com a parte do solo, parte da agricultura regenerativa, parte de insumos. Eu convidei aqui ao Leandro, Leandro, por favor, eu chamo de HIFA, mas eu coloco H-I-F-A. Então, eu queria que Leandro faz um pequeno depoimento. Ele está trabalhando com agricultura regenerativa. Senta aqui. Eu queria um pequeno depoimento de você, o que é o que ele está fazendo, porque ele é uma das startups que trabalha nisso, e depois a gente continua. Ok, mas por favor. Claro, obrigado. Acho que esse papo o momento que eu entro aqui para falar um pouco da IFA é muito pertinente, porque todos os pontos que você trouxe aqui, Luiz, a gente tenta, junto do produtor rural ali, desenvolver e evoluir essa tecnologia, né? Hoje a IFA é uma empresa de pesquisa e desenvolvimento. A gente trabalha com, você mesmo disse, né? Todo mundo quer criar um protocolo. Então a gente trabalha com diversos protocolos, e dentro desses diversos protocolos a gente criou um indicador de qualidade, que ele trabalha com a inter-relação, por exemplo, do DNA do solo, e também com o aumento de matéria orgânica, a produtividade, as boas práticas regenerativas, e o que isso influencia em termos de maior aumento de micro-organismos, aumento de DNA de bactérias fixadoras de nitrogênio, por exemplo. Então, assim, hoje o trabalho da IFA é desenvolver pesquisa num laboratório a céu aberto, que é a área do produtor rural. Então, trabalhar pesquisa e desenvolvimento na prática, assim, a gente não quer que a pesquisa e desenvolvimento entre nessa lógica de apenas na universidade que se trabalha um processo evolutivo de solo. E aí o produtor rural, ele recebe essas evoluções depois de muito tempo, de muita pesquisa, e geralmente nas universidades são áreas muito controladas, com muito recurso. Então o que a gente trabalha na IFA é protocolos que foram criados nas universidades, mas é uma metodologia que é de fácil replicação para o produtor rural, para que ele consiga entender que não é só aportando mais potássio que ele vai ter a produtividade do fruto, e sim, talvez, mantendo uma palhada, que isso vai fazer com que aumente a umidade, que traga um conforto térmico para novas bactérias fixadoras de nutrientes, e aí a partir disso ele vai ter mais produtividade. Então a gente acha que, como que a gente tem feito isso, né, na verdade? A gente hoje trabalha muito com as cadeias do café, do cacau, da madeira para celulose e do algodão, e a gente treina o produtor rural através de uma premissa nossa, que é o Detetives do Solo. Ele até acha meio estranho, porque ele chega lá, é um monte de análise que ele não está acostumado a fazer. Ele está acostumado a colocar lá a sonda no chão e tirar a terra, misturar tudo e levar para o laboratório. Não, a gente peneira a terra para ver quanto tem de minhoca, quanto tem de outros insetos. Enfim, uma série de práticas. A gente treina esse produtor e ele imputa esses dados dentro do nosso software. E a partir disso a gente consegue entender quão mais regenerativo, maior é a saúde desse solo,
maior é o volume de microvida e de macrofauna desse solo, maior é a produtividade e menor é a incidência de doenças. Então, basicamente, esse tem sido o trabalho da IFA aí pelo Brasil. Obrigado aí pela oportunidade. Leandro, obrigada. Agora, ok, então esse é alguém que uma de nossas startups e alguém que está trabalhando isso. Então, você escuta um pouco o que deve ser feito. Você acha que isto é possível e isto é importante? Você falou em algum momento de carbono, que eu acho um pouquinho mais longe. Mas eu estou pensando agora em mudanças climáticas. E você falou do orgânico e regenerativo. Por que tem que ser orgânico? Nos vai ajudar mais com os solos, um pouco como explicou Leandro. Comenta um pouco, por favor. Eu gostei muito que o Leandro falou que a agricultura é um laboratório a céu aberto, né? O pessoal costuma dizer que a agricultura é uma indústria a céu aberto, que acho que é um conceito muito relacionado à Revolução Verde, né? Uma coisa de comando e controle, uma coisa de insumos determinados, e eu acho que esse conceito acabou, né? Ele não está entregando mais. Eu gostei muito dessa colocação de que a agricultura é um laboratório a céu aberto. Eu acredito muito nesse tema. Eu acho que cada fazenda é um laboratório, cada agricultor tem uma realidade, é um ser vivo. E a gente acredita muito nesse lugar da autoconsciência do produtor, do sistema dele, né? A gente tem trabalhado com a Embrapa para difundir uma análise que a Embrapa desenvolveu, que é um diagnóstico rápido de estrutura do solo, DRESS, que é um processo bem simples, mas é um lugar de autoconhecimento fantástico. Porque o produtor vê aquilo. A gente teve um vizinho nosso que faz plantio direto há 20 anos e achava que estava fazendo um trabalho incrível. E a gente foi fazer tiramos lá o DRESS, que é uma análise de solo, você tira um tijolo lá do solo, coloca, viu uma análise técnica, mas visual. E o solo estava em completa degeneração. E o cara ficou assustado, falou: uau, mas eu estou fazendo plantio direto há 20 anos, nunca mais passei uma grade aqui. Mas não adianta fazer plantio direto e colocar 20 litros de agrotóxico por ano no solo, né? Então, eu acho que essas análises de solo que trazem autoconhecimento para o produtor são muito importantes, né? Há 20 anos atrás, quando o agrônomo fazia análise de solo, ele tirava essa análise grande, já fazia um diagnóstico ao tirar a amostra, né? Agora é só uma sonda. Então, acho que como trazer de volta o conhecimento para a mão do produtor rural é muito importante. E aí, Silvio, eu acho que o que a gente vê é que quando você restabelece a vida do solo, a biologia do solo, você cria um sistema mais saudável, que precisa de menos agrotóxicos, precisa de menos fertilizante químico, né? E, consequentemente, tem uma pegada menor de carbono, né? Eu acho que o carbono, para mim, no sistema agroalimentar, ele é uma consequência. Ele não é o motor da transição. Eu acho que, de novo, eu acho que a graça da transição do sistema alimentar é que ele não precisa de grandes subsídios, porque ele economicamente, tecnicamente funciona, né? A gente tem casos de produtores, então o custo de produção hoje é quase metade do padrão da Revolução Verde. Então, você fala assim, mas quem vai pagar essa conta? Não, a conta está paga. É só a gente, eu acho que a gente, talvez a conta que a gente vai precisar pagar como sociedade de curto prazo é articular para esse conhecimento ser difundido, né? Para a gente sistematizar esse conhecimento, como o Leandro colocou aqui, da importância de sistematizar o conhecimento, mas também não tem fórmula, né? Cada fazenda tem uma realidade, então é um lugar do conhecimento. Acho que é uma agricultura que o pessoal do gás fala muito, né? Que é uma agricultura de processo. A gente vive uma era do conhecimento na agricultura, diferente da Revolução Verde, que é uma agricultura de produto. E aí eu acho que à medida que a gente substitui produto por processo, reduz custo, reduz insumo de fora, né? Não faz sentido trazer ureia do outro lado do sistema, né? Do outro lado do planeta, andar de navio, de caminhão. Você coloca ureia no solo, a primeira coisa, metade você já perde, né? E a ureia é o nitrogênio que está no ar. Tem 1 milhão de tecnologias para fixar nitrogênio no solo. Não é possível que a gente não vai gastar dinheiro e tempo da sociedade para avançar nessa direção, né? Não tem nada mais baixo carbono no mundo, né? Então, eu acho que a agricultura regenerativa, e o que a gente vê, Silvia, é que à medida que o produtor entra nesse processo, eu tenho pensado muito que a transição é um processo de detox, né?
É igual o cara, quando ele vai ficando mais saudável, ele vai ficando mais saudável. Quanto mais o cara faz ginástica, mais ele faz ginástica. Quanto mais ele corre, né? Quando ele faz ginástica, ele já não consegue mais beber igual ele bebia antes, ele já desiste de fumar, ele já não come doce porque não faz bem. Então assim, é um processo, é uma espiral positiva da desintoxicação. Quando ele entra na estrada da transição da agricultura, substituindo primeiro uma parte do agrotóxico por biológico, mudando a fertilização, aos poucos ele vai vendo, vai aparecendo na frente dele uma transição, uma solução. A hora que ele viu, Silvia, sem querer, ele virou orgânico. E eu acredito que só dá para ser orgânico se for dessa forma. Só dá para ser orgânico se for um processo de transição, um processo de desintoxicação gradual e profundo, né? Eu fui lá visitar o Leontino uma vez. O Leontino não começou no dia 1 falando que ia produzir cana orgânica. Ele começou falando que precisava mudar o sistema agronômico dele. Não, preciso mudar esse sistema, não vai dar certo, né? E acabou virando orgânico. Então, eu acho que o orgânico é uma consequência de uma boa agricultura, né? E para a gente poder ter um futuro orgânico, que é o que a gente acredita, precisa fazer um processo que respeite esse tempo da transição, né? Caramba, muito obrigada. Estou pensando, a gente fala de Leontino, é nativa, é nativa está aqui na frente. Eu fui procurar o Leontino ontem, eu encontrei, não sei se está hoje, mas é uma pessoa muito importante, o que a Nativa Alimentos fez para a agricultura orgânica. Vários pioneiros, aqui temos vários presentes, mas vocês estão dentro unindo-se a esse grupo de pioneiros da Arraiar. Eu acho isso muito importante. Então, Luiz, estamos mais ou menos uma hora. Eu te queria agradecer. E isso, o caminho para a agricultura regenerativa só pode ser a orgânica. E agradecemos a todo mundo que está aqui nos nossos Snash Stay Orgânicos Talks. E essa ponte, se você quer, entre as startups, entre a tecnologia, entre os jovens e esta agricultura orgânica, acho que isso é muito importante. Digamos, dos nossos papéis aqui no SNASH, nesta parceria com os orgânicos, é unir essa ponte para ver que a agricultura orgânica cresça e a agricultura regenerativa orgânica também cresça. Então, Luiz, muito obrigada e, como sempre, é um prazer estar com você. Obrigada. Eu que agradeço, Silvio, é um prazer estar aqui. E para nós, não basta ser orgânico, tem que ser gostoso, né? Porque para a gente, o produtor rural vai se mover na direção do regenerativo orgânico por uma questão monetária. É o bolso que vai movimentar o produtor nessa direção. E o consumidor, para nós, vai se mover pelo sabor. Precisa ser primeiro delicioso. Então eu deixo um convite aqui para vocês provarem os ovos da Arraiar, né? E se fazerem a pergunta sobre o que é o ovo e se ovo é tudo igual, né? Então eu convido vocês a provarem ovos orgânicos e especial da Arraiar para ver a diferença, né? E como isso pode alegrar a sua vida, além de ajudar a transformar o sistema agroalimentar. Obrigado, Silvia. Muito obrigada e obrigada a todas as pessoas que estão aqui. E parabéns, Luiz, e obrigada a todos, e obrigada pela participação. Obrigado para vocês que estão gravando isto. Muito obrigada para todo o nosso público que grava também, importante. Obrigada.